CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de telecomunicações. Eu converso com a Ana Carolina Meirelles. Ela é diretora de ESG da TIM Brasil. A TIM Brasil é uma das maiores operadoras do país, líder em 5G. Ana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada, Rosana. O prazer é nosso. Ana, a gente sabe que o setor de telecomunicações contribui com cerca de 4% das emissões globais de carbono. Quero te perguntar como é o plano de descarbonização da TIM, olhando para as operações internas, o chamado escopo 1 e 2. Rosana, quando a gente fala em descarbonização da operação própria, ainda mais em uma empresa de telecom, a gente pensa automaticamente em consumo de energia, né? Telecomunicação, ela é intensiva no uso de energia, então não tem como uma empresa fazer um plano de descarbonização que seja referente às suas próprias operações ou ao escopo 2, como a gente chama, né, de aquisição de energia, sem passar por esse tema da energia. E aí, por isso, a TIM, desde 2020, tem um plano ESG. Esse plano ESG é monitorado e aprovado por um comitê ESG vinculado ao Conselho de Administração da companhia. E o tema de energia faz parte, né, desse plano ESG como uma das metas ambientais. A TIM, desde 2021, já alcançou 100% de energia renovável adquirida. A gente tem um projeto que é muito reconhecido no mercado de geração distribuída, ou seja, a gente possui usinas arrendadas solares, e principalmente solares, e tudo isso contribui para que a gente consiga permanecer numa rota de descarbonização em linha com o que se espera, né? Por exemplo, com uma meta net zero até 2040. E temos também uma meta de ecoeficiência. O que significa isso? Liga diretamente ao nosso negócio. Quanto mais dados são transmitidos e menos energia usada. Então, quanto mais eu consigo trafegar dados e menos energia eu uso para isso e que essa energia seja renovável, a gente alcança, portanto, a nossa meta, chamada de meta de ecoeficiência. Então, eu diria que energia é um tema super importante se a gente quiser descarbonizar no nosso setor, né? Eu sei que vocês são pioneiros nesse sentido, né, no uso de energia 100% renovável. Você acha que, por conta disso, vocês funcionam como uma espécie de carro-chefe do setor, influenciando, inspirando outras empresas nesse caminho? Eu tenho certeza que sim, porque nós começamos nesse caminho há muitos anos. Então, desde 2019 para 2020, a TIM já tinha um plano, uma rota traçada para consumir energia renovável, para adquirir energia renovável. Então, eu entendo que sim, a gente é grande referência não só no setor, mas no mercado como um todo. Ana, e com relação ao escopo 3, que é a cadeia indireta, né? Os fornecedores, prestadores de serviço, é no escopo 3 onde residem as maiores emissões. Pelo fato da empresa não ter controle total sobre isso, como é que vocês fazem para que todos estejam na mesma página nessa trilha de sustentabilidade? Escopo 3 é o grande desafio, né? Eu não vou dizer do momento, porque, na verdade, quem trabalha com sustentabilidade há alguns anos sabe que escopo 3 seria um grande desafio há algum tempo. E na TIM a gente vem se preparado da seguinte forma para essa contabilização de escopo 3. Há muitos anos, na verdade, a gente já faz o inventário GHG completo, incluindo categorias do escopo 3, como a gente fala, que são essas emissões, né, que são da cadeia de valor da empresa, então dos fornecedores e dos clientes. A TIM tem inventário de carbono, então, há mais de 15 anos. E nós temos um programa junto aos fornecedores para contabilizar e compreender também quantas emissões são referentes a esses fornecedores, aos serviços desses fornecedores, para que eles forneçam para a TIM. Né? Atualmente, a gente está também em grande parceria com o Grupo TIM,
a TIM SA. A TIM Brasil é uma empresa aberta, listada na Bolsa Brasileira, mas ela faz parte do Grupo TIM, que tem sede na Itália. E junto ao Grupo TIM na Itália, nós estamos construindo um belo plano de transição. Na verdade, formalizando todos os trabalhos que a gente tem feito de descarbonização em um plano coerente e em linha com uma jornada net zero. Gente, o escopo 3, se eu me refiro à cadeia indireta, por exemplo, aquelas emissões que vêm da produção de aparelhos, de equipamentos de rede, do uso do cliente, a questão do descarte, tudo isso que a empresa precisa monitorar, mas que diretamente está fora do controle da companhia. Ana, a demanda por dados tem crescido muito e de forma muito rápida. Eu estou falando de 5G, internet das coisas, data centers. Isso tudo coloca uma pressão muito grande sobre a energia e sobre infraestrutura e a questão hídrica também. Aí eu te pergunto, velho dilema, como é que a gente consegue reduzir as emissões, né? Levando em conta essa questão do consumo de água e energia, compatibilizando com essa necessidade mesmo de crescimento no volume de dados e redes? Essa é uma resposta que eu acho que o mundo inteiro está tentando responder junto, Rosana, para ser muito sincera. O que a gente tem estudado, visto, trabalhado para fazer acontecer é, primeiro de tudo, que essa energia usada seja renovável, né? Então, a TIM, com 100% de energia renovável, como a gente já comentou antes, ela tem uma boa base para seguir por esse caminho de uma forma ambientalmente menos nociva, digamos assim. Isso na perspectiva do pilar ambiental. Na perspectiva do pilar social, a gente lançou recentemente uma política interna de inteligência artificial. E dentro dessa política de uso e produção de inteligência artificial, a gente embutiu questões sociais, ambientais e climáticas já em linha com o que a gente está vendo acontecer ou que a gente já está entendendo como tendência. Porque acaba que, como uma empresa brasileira, porém que está incluída num contexto de um grupo internacional, europeu, a gente tem a possibilidade e o privilégio de antecipar alguns temas e algumas tendências que estão, às vezes, mais avançadas, não necessariamente com relação às ações efetivamente feitas, mas à regulação. Então, a gente já sabe, a gente já tem um cheiro do que está por vir também aqui no Brasil, na nossa região da América Latina. E isso a gente conseguiu absorver na nossa política de inteligência artificial recente. Uhum. Falando mais especificamente de infraestrutura verde, como é a questão dos data centers na TIM? Hoje, na verdade, há algum tempo, a gente implantou um programa chamado Journey to Cloud, a jornada até a nuvem, que é a digitalização de data centers. Então, a gente concluiu essa jornada dos data centers digitalizados em nuvem e temos hoje grandes parceiros que são os grandes servidores, provedores desses data centers. Então, vocês não têm as unidades físicas, né? Aqueles grandes locais de processamento desses dados em uma determinada região do país. A gente concluiu essa jornada para a nuvem. Uhum. Muito bem. Agora, Ana, sobre circularidade, como é que vocês lidam com a questão dos resíduos? E aí eu estou me referindo aos equipamentos eletrônicos, aquelas antenas antigas, as baterias. Eu sei que vocês têm programas, né, de reciclagem, de reutilização. Conta pra gente um pouco mais sobre essa jornada da economia circular. Sim, uma das coisas que eu acho mais bacanas é ter meta no nosso plano ESG para reciclagem e reutilização de resíduos, de uma forma geral. E essa meta ela está vinculada, por exemplo, ao programa de remuneração de executivos da empresa. Só isso já faz a diferença na hora da gente levar à frente os projetos, os programas que a gente quer ver acontecer. Uhum. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. Uhum. Só no ano agora de 2025, nós conseguimos coletar 49 toneladas de equipamentos, enfim, produtos de uma forma geral. E buscamos cada vez mais ampliar essa rede de logística reversa, como a gente chama.
E com relação aos equipamentos, eles devem ser destinados corretamente, né? Não só como diz a lei, mas a TIM, como sempre, é uma empresa que há muitos anos preza pelas questões ambientais, sociais. A gente sempre vai um pouquinho além da lei e busca parceiros para que essa destinação seja a mais adequada possível, seja ela para reciclagem, para a destinação correta para reciclagem, seja ela para reutilização desses equipamentos. Né? Você fala de cooperativas, por exemplo? Também, mas principalmente via essa nossa parceria com a ABRE. Que é a associação, né, do setor. Inclusão digital tem sido vista como uma grande porta mesmo, uma grande janela para a gente fomentar, para a gente contemplar a justiça climática. Queria saber de você quais são os projetos da TIM que têm impactado positivamente essas comunidades mais vulneráveis. Sobretudo aqui no Brasil, a gente destaca aquelas comunidades da Amazônia ou do Nordeste do país, que são, quando a gente olha pelo prisma da sustentabilidade, populações que não contribuíram para o colapso do clima e que hoje são as mais desfavorecidas para fazer frente aos desafios da Agenda Verde. Então, queria ver a atuação da TIM especificamente sobre essas populações mais frágeis. Com você falando, Rosana, eu lembro aqui do propósito da TIM, que, como sempre, é uma daquelas frases belíssimas, né? Que as pessoas de comunicação, junto a todo o time, liderança, inventam e realmente servem como norte assim, para o nosso trabalho, que é evoluir juntos, com coragem e respeito, transformando tecnologia em liberdade. E realmente tecnologia é um potencial, é um habilitador de liberdades, né? A gente, por meio do nosso negócio, a gente consegue democratizar acesso à informação, democratizar acesso à educação, democratizar acesso à financiarização, por que não? Então, por meio de um aparelho celular e uma boa conectividade, uma pessoa que queira, né, enfim, concluir um curso, buscar uma vaga de trabalho, ela vai conseguir por meio dessa conectividade, né? O mundo não digital, o mundo apenas analógico hoje em dia, ele transforma a vida numa vida um pouco mais difícil, né? A conectividade é o que torna também a nossa vida um pouco mais fácil, ela habilita uma vida mais fácil, né? Então, é um grande orgulho, por exemplo, dizer que a TIM conecta todos os municípios do país em 4G. Foi a empresa de telecomunicações pioneira nisso. Isso, inclusive, fazia parte de uma meta nossa do Plano ESG, por entender que a gente precisava conectar municípios, desde os maiores até os menores, que vocês devem imaginar, apresentam dificuldades maiores de implementação de infraestrutura, porque para a conectividade chegar ao nosso celular é preciso muita infraestrutura, né, muita rede, muita instalação. Então, isso em municípios menores normalmente é um desafio e tanto. Em Belém, por exemplo, nós recentemente, junto também a outras operadoras, ao governo, levamos conectividade 4G e 5G à Ilha do Combu, que fica ali na região de Belém. É algo que sempre foi foi difícil, né, de fazer e de implementar, mas que, unidos os setores, nós conseguimos levar essa conectividade. E é bacana ver como é que a comunidade recebe a conectividade quando ela chega, né? A gente tem histórias que são maravilhosas dos nossos técnicos locais, de antenas que são instaladas em pequenas comunidades em que há uma festa quando uma antena chega, né? Porque hoje em dia, quando chega conectividade, chega também dignidade, chega também inclusão. Então, acho que a TIM, quando leva conectividade nessas pequenas cidades, mas também conectividade, por exemplo, aos nossos clientes do agro, que tem grandes fazendas, e a gente conecta as grandes fazendas, mas acaba que as comunidades do entorno dessa fazenda também recebem, por vezes, pela primeira vez, uma conectividade. Isso é também um impacto social embutido na nossa forma de fazer negócio, né? Isso é bacana.
Você falou de Cumbu, da ilha de Cumbu, que foi ali na Baía de Guarajá, no Pará. A gente tem aqui da equipe da Ana, uma paraense, que deu para a gente aqui as informações de onde vai ocorrer a COP, né, gente? Mencionou também essa questão do agro, das companhias, né, que vocês atendem, mas tem um case muito interessante de vocês, que é a Favela Marte. Conta para a gente o desafio de expandir conectividade lá e se ele pode ganhar escala. Difícil. Complicado, né? Porque são outros elementos que entram nessa equação que dificultam o processo. Mas ele é o pontapé inicial para a gente pensar em conectividade para essas populações que hoje, por exemplo, são dominadas pelo tráfico, né, que tem a questão fundiária, também uma série de empecilhos. Sim, esse foi um projeto que a gente fez em parceria com a Gerando Falcões, a organização Gerando Falcões, ali na Favela Marte. E realmente desafiador, levar infraestrutura, levar pessoas, entrar no território de uma forma respeitosa, né, com as pessoas e levar conectividade, por fim, como a gente falava há pouco, né, a pessoas que merecem ter conectividade e conectividade de qualidade, né? Se a gente consegue conectar asfalto, por que não conectar, as comunidades, né? Então, esse foi um projeto em que a gente conseguiu concluir conectividade 5G dentro da Favela Marte. A gente pode dizer, Ana, que conectividade é de fato a palavra-chave do setor de telecomunicações hoje em dia, o grande desafio da atualidade? Com certeza, é um desafio, mas é também o que habilita o setor a se entender como um grande potencializador de descarbonização. É a partir da nossa conectividade, por exemplo, no campo, num cliente do campo, que a gente consegue otimizar a gestão de recursos, como energia, água, combustíveis de tratores, quando você consegue delinear uma rota mais eficiente a partir da conectividade que a TIM provê para esse cliente. Então, conectividade, pelo menos ao meu olhar, hoje é um grande habilitador também de descarbonização, tanto para as pessoas jurídicas quanto para as pessoas físicas. Evita, por exemplo, os nossos deslocamentos, enfim. Sem falar de todo o impacto social que está embutido, né, nisso. Sim, é isso. Como a gente comentou há pouco, né? Levando a conectividade, você leva também acesso, você democratiza acesso. E o Brasil é um dos países com a conectividade mais acessível. Muito bem. Diversidade e inclusão. Eu sei que vocês têm esse pilar social muito robusto, muito forte na companhia, ou seja, a representatividade das categorias minorizadas, não só na base corporativa, mas também nos altos cargos. Conta pra gente os percentuais, a quantas anda, as metas, como é que tem sido essa jornada? Conto sim, Rosana. Desde 2019, a gente tem uma área que cuida especificamente de diversidade e inclusão. E esse tema também sobe a nível de conselho, trimestralmente, junto aos temas ESG. Diversidade, inclusive, é meta do plano ESG. Quantidade de mulheres na liderança, hoje é 37%. Quantidade de pessoas negras na liderança também, hoje por volta de 22%. Todas essas informações são informações públicas. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar em uma entrevista ou em uma palestra, eu tento chamar a atenção para a importância dos relatórios ESG, para os relatórios de sustentabilidade, seja para quem é consumidor, seja para os jornalistas, seja para as pessoas da nossa área. O relatório de sustentabilidade das companhias é uma fonte muito importante de dados, e inclusive de dados, por exemplo, sociais, como os dados de diversidade. Hoje, por exemplo, nossa diretoria estatutária é composta 50% de mulheres. Isso realmente é muito raro no mercado, ainda mais em uma empresa aberta. Então, é por conta desses, não só das metas, mas desses resultados que a gente vem tendo, que a gente vem tendo também os reconhecimentos externos, né? Recentemente, a gente soube que pelo 5º ano consecutivo, a TIM foi considerada a empresa mais diversa e inclusiva do mundo, na verdade, por um importante índice de diversidade e inclusão. Então, isso para a gente é motivo de orgulho, né? É um reconhecimento de todo o trabalho que tem sido feito há mais de 5 anos
com programas, por exemplo, para fazer avançar a liderança feminina, para fazer avançar a liderança negra dentro da companhia, como Pérolas Negras, do qual eu tenho muita alegria de ser mentora também. Então, a TIM realmente tem feito um trabalho muito sólido e muito sério, assim, com diversidade e inclusão. Agora, mudou alguma coisa na forma de divulgar, comunicar para o grande público o pilar de diversidade e inclusão? Eu pergunto porque a gente está no meio de um movimento mundial em que muitas empresas estão sendo incentivadas a desistir das suas políticas de diversidade e inclusão. Né? Algo que começou nos Estados Unidos, com todo o negacionismo climático, né? que é eivado ali naquela nação. Vocês, que são uma multinacional, sentiram esse impacto? Pelo que está acontecendo aqui no Brasil, você está mostrando que não, né? Que vocês continuam com as políticas. Mas na hora de comunicar, mudou alguma coisa? Continuamos comunicando, porque continuamos fazendo os programas e acreditando que essa pluralidade, né, de mentes, ideias e pessoas faz parte do fazer negócio, principalmente quando o seu negócio é um negócio tecnológico, né? Isso exige que você tenha múltiplas visões, múltiplas sensibilidades ali dentro, né? Então essa pluralidade realmente faz sentido para o negócio da TIM. E entendo que a nossa liderança, o top management, como a gente chama também, da TIM, entende bem isso e entende o quão estratégico é, tanto que é meta do plano ESG da companhia levado ao conselho de administração. Né? Ou seja, não é nem só uma questão de boa reputação, né, Ana? A gente está falando de performance. Sim, também. Baseando-se na questão da inovação, porque um time plural inova muito mais, né? Rosana, imagina a nossa equipe de marketing pensando em novas ofertas do nosso cliente pré, do nosso cliente controle, sem ninguém ter tido vivência, sem ninguém ter essa visão do que é ser um cliente controle, o que é ser um cliente pré-pago, né? Então, sim, pluralidade faz parte e acredito que sempre fará parte da pauta dentro da TIM. A questão da formação, capacitação, mentoria, como é que vocês lidam com essa necessidade mesmo de preparar, sobretudo, as próximas gerações para esse mundo dos empregos verdes? Dentro de casa, a gente faz um trabalho muito forte. A gente tem o que a gente chama das academias. Academia de dados, academia de inteligência artificial, academia de agile, né, metodologias ágeis. E todos os colaboradores são treinados nessas academias. Não é somente, por exemplo, a equipe de tecnologia, a equipe de dado, não. Por exemplo, a nossa equipe de ESG foi treinada também com dados, com inteligência artificial sobre, né, e agile para implementar isso no nosso dia a dia. Então, dentro de casa, a gente tem todo esse treinamento e ele é aberto para todos os colaboradores. Para fora, nós temos tanto parcerias como com Mulheres Positivas, em que a gente oferece cursos, sejam eles tecnológicos ou não, quanto também ações e projetos do Instituto TIM. No Instituto TIM, por exemplo, a gente tem um projeto de educação empreendedora. A gente seleciona os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso de pessoas graduandas, e transforma esses trabalhos em startups tecnológicas, passando por mentoria, passando por um treinamento também em tecnologia, fazendo com que eles tenham contato com executivos da TIM também. Então, esse é um projeto que a gente faz há mais de 10 anos e que já rendeu muitas startups por aí, inclusive algumas dando lucro, tendo como verve de negócio algo social, algo ambiental. Maravilha. Ana, como é que a TIM lida com privacidade de dados e segurança cibernética, que tira o sono de muita gente? Retorna ao plano ESG, como você vê, eu estou pensando muito nele, porque acaba que nós absorvemos ou espelhamos nesse plano os grandes temas e desafios da companhia, né? Então, na parte de governança, por exemplo, desse plano, nós temos como meta manter certificações anticorrupção, manter certificações de segurança da informação, por exemplo. Recentemente, a TIM também conquistou um reconhecimento
de quem protege seus dados. Nós somos a operadora que melhor protege os dados do cliente por essa organização que organiza esse prêmio, esse reconhecimento. Então, a TIM há muitos anos se preocupa com proteção de dado, privacidade de dado. Veio a LGPD e a gente se preparou prontamente, mas também nos preparamos muito bem por ter uma base histórica muito longa com relação a isso, como eu já comentei anteriormente. Por ter também uma sede europeia, a gente consegue antecipar tendências e por isso a gente costuma ser muito pioneiro aqui no Brasil com relação a determinados assuntos, principalmente de sustentabilidade. Então, parece que não, mas quando a gente fala de privacidade de dado, quando a gente fala de proteção de dado, a gente está falando de ESG, a gente está falando de sustentabilidade, né, porque são questões sociais muito importantes para as pessoas e para o negócio, para a longevidade do negócio. Afinal de contas, ESG também é sobre mitigar riscos, né, do negócio e conseguir aproveitar as oportunidades também que o ESG traz. Falando sobre oportunidades, a COP vem aí, vai ser em Belém, lá no Pará, né? Pela primeira vez no Brasil. Está todo mundo, ali na região amazônica, perdão, está todo mundo com a expectativa muito alta. Qual é o impacto da COP para a companhia e o impacto da companhia para a COP? O impacto da companhia para a COP, eu diria que o maior realmente foi ter trabalhado muito arduamente para prover uma conectividade de qualidade e à altura do que se espera desse evento, né? E do próprio evento. Então, é mais de um ano, são meses e meses de trabalho, não só da TIM, mas de todos os entes ali que participam, né, desse desafio, que é prover conectividade plena e de qualidade, instalando infraestrutura, ativando rede, junto ao nosso órgão regulador, por exemplo, a Anatel, junto ao governo local. Então, realmente é uma orquestração que não é fácil, é uma orquestração complexa, mas que foi muito bem conduzida pela TIM e também pelas outras entidades participantes desse desafio. Então, entendo que a conectividade na COP ela é fundamental. Conectividade quer dizer também democratização de acesso à informação, né? É por meio do celular que as pessoas que vão estar lá presencialmente vão poder cobrir essa COP e transmitir o que está acontecendo, seja para as suas cidades de origem, para os seus países de origem. Então, uma bela conectividade, uma conectividade segura é também um elemento importante para que se faça uma COP de qualidade e para que se faça uma COP que seja genuinamente aberta e acessível, né, para as pessoas. Até porque, né, Ana, o governo federal lançou a plataforma chamada Maloca, que vai dar acesso à sociedade civil às pessoas que não estiverem lá fisicamente em Belém. Por quê? Por uma questão de logística, de hospedagem, de capacidade mesmo de receber todo mundo. Essas pessoas vão poder acompanhar as reuniões da conferência. E é como você falou, né? O celular é um escritório no bolso. Eu não me imagino sem. Eu acho que nenhum de nós nos imaginamos sem o celular, porque realmente é o mundo aberto para nós, né? Usado muito bem e com muito equilíbrio, ele realmente, como diz a nossa assinatura de marca, imagine as possibilidades, né, de um celular e uma boa conectividade nas nossas mãos. Muito bem. Eu queria agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Eu que agradeço, Adorei Rosana. A entrevista, foi tão gostosa que passou super rápido, né? Foi Ana? mesmo. Por isso que eu já te convido para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu conversei, gente, com a Ana Carolina Meirelles. Ela é diretora de ESG da TIM Brasil, uma das maiores operadoras do país. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Cauã Felipe. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.